Bom dia, irmãos. Mais um dia, né? Na presença do Senhor. Hoje vamos fazer 2 Crônicos, capítulo 24. Mas antes, vamos fazer essa oração aqui, que é muito boa. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais um amanhecer. Entrego esse dia em tuas mãos e peço a tua direção. Fala comigo através da sua palavra e fortalece o meu coração para viver segundo a tua vontade, que tudo que eu fizer hoje seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer o juízo de Deus sobre Joás, no capítulo 24 de Crônica 2. É um capítulo pequeno, irmão. É assim, ó. E sucedeu no discurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram entre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executam os juízos contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram seus servos, conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote. Joabe e o mataram na sua cama e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Este, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeate, e a Amonita, e Josabade, filho de Sirete, a Moabita, enquanto a seus filhos e a grandeza do cargo que lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus. Eis que está escrito na história do livro dos reis: Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, irmãos? Capítulo 24 fala... Joás começou reinando, né? Bem, enquanto era guiado pelo sacerdote, que era Jeoiada. Mas depois que Jeoiada morreu, Joás se afastou de Deus, ouviu os líderes corruptos, né? E voltou para a idolatria, né? Depois que o que levava ele, né, o que levava ele para um bom caminho, morreu, ele começou a seguir caminhos, né, caminhos errados, né? Ele se afastou de Deus e começou a seguir pessoas idólatras, né, e corruptos. Deus enviou projetos para lutá-lo, mas o rei não quis ouvir. O juízo se agravou quando Joás mandou matar Zacarias, filho de Joaida, o mesmo homem que tinha salvado João quando criança, né? Joás quando criança, desculpa, irmão. Quando ele era criança, o que ele mandou matar foi o que salvou ele, né? Então, ele fez errado, né? Uma pessoa que te defende, uma pessoa que te protege, né? E te salva quando criança, quando você menos espera, você é morto por aquela pessoa, né? Que você salvou. Então Deus trouxe o juiz, um pequeno exército da Síria, né? Venceu Judá. Os líderes corruptos morreram. Joás ficou gravemente ferido. Seus próprios servos o mataram por causa do sangue inocente, né? Que ele derramou, né? Então, irmãos, é assim. Ele matou aquele que salvou ele quando ele era pequeno, quando ele era criança, quando ele era bebê. Aí quando ele cresceu, ele matou aquele que salvou, né? Então, Joás ficou gravemente ferido, mas os seus servos o mataram por causa do sangue inocente que ele derramou, né? Então ele derramou um sangue inocente e ele foi morto, né? Porque você, quando tem a mão manchada de sangue, o que você fez vai vir contra você mesmo, né? Então não devemos fazer maldade para as pessoas, né? Que ele não deveria jamais ter matado
uma pessoa que salvou ele quando criança, né? Joás começou certo, mas terminou errado, né? Ao rejeitar Deus e matar o profeta, ele traiu sobre si o juízo divino, né? Então, quando a gente faz coisas desse jeito, né? Ele acaba pagando, né? Pelo que ele fez, né? Ele derramou sangue inocente. Então, ele não evitou, né? Em vez dele proteger quem salvou ele quando criança, não, ele matou. Então, os próprios servos dele matou ele, né? Por causa do sangue inocente que ele derramou. Que ele derramou sangue de quem o salvou. A importância de permanecer firme não apenas começa bem. O perigo de ouvir pessoas erradas não despreza as correções de Deus. Deus sempre defende aqueles que são fiéis a Ele, né? Quando alguém rejeita a voz de Deus, repentinamente o juiz chega, né? Então nós não devemos rejeitar a voz de Deus. Mesmo a gente estando em desprezos, né, da correção de Deus, Deus não nos abandona. Deus está sempre ali, ó, para nos defender. Aqueles que são fiéis a Ele, quando alguém rejeita a voz de Deus, Ele está ali, ó, sempre nos ajudando, né? Então Ele está sempre na nossa presença, porque às vezes o ser humano, ele é tão fraco que ele acaba errando, né? Você vê, Joás, enquanto ele estava no caminho do sacerdote Jeoiada, ele estava indo muito bem. Mas depois que Jeoiada, é um nome difícil, irmãos, morreu, ele começou a ir atrás do quê? Começou a ouvir os líderes corruptos, né? Voltou para a idolatria. É tudo que ele não deveria ter feito, né? Em vez dele continuar seguindo o caminho de Deus, e Deus alertou, Deus chamou, Deus enviou profetas para alertá-lo, mas o rei não quis ouvir, né? Ele agravou quando Joás mandou matar Zacarias, filho de Jeoiada, né? Porque quando nós não ouvimos Deus, o juiz logo vem, né, irmãos? E acaba nos atingindo, né? E nós somos muito fracos, né? Acabamos caindo num laço, né? Porque em vez de ele ter ficado ali junto com Deus, né, na sua presença e continuado o que ele estava fazendo, não. Ele achou que era mais fácil ir para o lado dos corruptos e dos líderes corruptos e voltar para a idolatria, né? Então o que aconteceu com ele? Ele acabou morrendo, né? Morrendo pelos seus próprios servos, porque ele mandou matar uma pessoa que era inocente, né? Joás fica totalmente, gravemente ferido, e os seus próprios servos o mataram por causa do sangue, né, inocente que ele derramou. Quando derramamos sangue inocente, o juiz vem, né, irmãos? E a gente acaba pagando pelo que a gente fez, né? Então devemos seguir a Deus, não sair do seu caminho. Se você sai do seu caminho e vai para um lado errado, você acaba pagando o preço, né? E o preço não é pouco, o preço é alto. Então, irmãos, vamos seguir a Deus, vamos continuar nas nossas orações, lendo nossa Bíblia, né? E não fazer nada de errado, né? Fugir das coisas erradas para que o juiz não caia sobre nós, né? Porque com certeza o que você fizer, você vai pagar. O que você plantou, você vai colher. Então é melhor você fugir das coisas erradas, né? E se você fizer alguma coisa de errado, faça que nem Davi. Se humilha até Deus, quem sabe, Ele te dá o perdão, né? Então vamos ficar na presença do Senhor. É o que eu entendo desses capítulos de hoje, né, meu irmão? Joás, o juiz de Deus sobre Joás, né?
fez coisas erradas, foi para o lado errado e acabou pagando um alto preço, né? O que ele fez, ele mesmo, o que ele plantou, ele colheu. Então vamos ficar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tenha um sábado abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém?